Olá, olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter um papo fora do eixo com um grande jornalista e escritor, Leandro Narlock, e estamos aí no aguardo para conversar com ele. Hoje é um papo rápido, né? Ele deu uma brecha na agenda dele e aí vamos lá conversar sobre assuntos principalmente ambientais, que eu sei que ele é um cara que tem trocar ideias, isso é importante, tá? Eu espero nenhum pedido de entrada, estou aguardando ele entrar. Estamos aqui ao vivo, né, no nosso Papo Fora do Eixo. Hoje é quarta-feira. Cadê o meu amigo, ou meu atual amigo e convidado, Leandro Narlock? Tudo bem aí, Leandro? Estou no aguardo. Ninguém entrou. Mais uns minutinhos. Sozinho, então são 7:01. Opa, estamos aqui. Vamos lá, entrou. Pede para entrar, Leandro, que eu aprovo aqui. Vamos lá, pede para entrar que eu entro aqui. Vamos lá. Isso. E aí, Oi, boa noite. tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo? Pegou, Tranquilo, tranquilo. pegou uma brechinha na sua agenda aí para falar comigo? Não, que é isso, nem tenho uma agenda tão cheia assim. E Até não. tenho, né, cara? A vida de escritor é difícil, né? Porque você. Eu fico, às vezes eu tenho inveja de um frentista que ele trabalha e daí ele Ah, vai para casa com feito, entendeu? Já o meu eu tenho 1 ano, 2, 3 anos para escrever, aquele peso fica em cima, eu tenho inveja de quem não tem livro para escrever, entendeu? Sei. E o problema é que nem professor, né? Não tem hora para parar nem começar, né? Tá me ouvindo, Leandro? Oi, Oi, tá me ouvindo? voltou, vamos lá. Oi, Bora. Marcos. Leandro, uma coisa que me chama muita atenção quando eu ouço você falar sobre as questões ambientais, né? Não sei se você está me ouvindo bem, né? E isso me chama muita atenção. E eu queria saber, primeiro, um tema que me levantou, eu puxei, que eu vi nas várias conversas, sobre a Árvore do Futuro, que é um site que você trabalha, não é isso? Isso, aham. Então, eu ajudei a fundar, na verdade, uma plataforma, né, do Instagram. A gente está tentando transformar num instituto. Hum, E o Harvard, como ele começou, né, em 2015, eu vi um manifesto chamado Manifesto Ecomodernista. Até quem está assistindo quiser dar uma olhada, é ecomodernism.org. E esse manifesto, deixa eu baixar um pouco o volume aqui, porque eu acho que está dando uma olha, transferência. Aí. Esse manifesto eles falam assim, ó, olha, a gente precisa, ainda tem bilhões de pessoas que estão famintas, as pessoas querem enriquecer. Está escutando bem? sim, sim, sim. Uhum. Essas pessoas querem enriquecer, querem ganhar dinheiro, querem ter eletrodoméstico, carro, querem andar de avião. Como que a gente vai conciliar isso com preservação do meio ambiente? Se a atual prosperidade já causou uma devastação enorme, como é que a gente vai fazer que toda essa nova prosperidade não também cause mais devastação? E daí eles falam, olha, a solução é inovação, inovação, inovação. Né? Quanto mais a gente inova, mais ciência, tecnologia a gente coloca, a gente consegue produzir mais com menos. Até tem um livro aí muito legal chamado Mais com Menos, de um cara do MIT, que ele Sim. fala, que ele dá vários exemplos disso, né? Então, eles têm 3 frentes, né? Que é a inovação na produção de alimentos. Então, muita ciência, muita tecnologia para produzir comida, mais comida em menos espaço, né? Causando menos impacto e tal. Na produção de energia, então a turma é bem a favor de energia nuclear. E o último, moradia, né? Aquela ideia de cidades altas,
compactas, com o térreo ativo, né? Aqui em São Paulo me irrita muito, velho, me irrita muito o gramadinho. Tem, você tem aquele recuo obrigatório, daí tem um muro, tem um gramadinho, na parte mais nobre da rua, você tem uma grama que ninguém pode ir naquela grama, entendeu? Na parte mais nobre do terreno. E, enfim, eles falam, você tem que ter cidades para pedestres, cidades para pessoas, cidades muito compactas, tipo Barcelona, né? Tipo Manhattan e tal. E é isso. Então, e daí a gente trouxe o árbitro do futuro para o Brasil, essa ideia, né, para o Brasil. E estamos aí, tem uma turma boa, uma turma jovem, super interessada, assim. É um jeito de olhar porque muita gente que não é de esquerda, não sei se é de direita, mas que não gosta muito da esquerda, tem uma antipatia com o ambientalismo, que fala, putz, isso é coisa de comunista, isso é coisa da esquerda, entendeu? E a gente tenta mostrar, olha, não, você não precisa ser de esquerda para se importar com o meio ambiente. É mais ou menos nessa linha. E uma coisa interessante, Leandro, que não sei se você percebe, que o nosso ativismo ambiental é muito infantil, né? Floresta amazônica, a árvore, a água, vai acabar a água do planeta. Isso é uma coisa que eu falo assim, a água do planeta não acaba. A água, ela vai à volta. Certo? E eu fico muito assim, chateado, porque eu tenho minha formação de biologia, eu sou biólogo de formação, né? E fui ativista. Eu confesso que no início da minha vida acadêmica, eu era justamente o quê? Um ativista. E hoje, por vivenciar muita coisa, eu fico abismado como os argumentos são os mesmos de 40, 50 anos atrás. Né? Isso é uma coisa assustadora. Então, eu fico eu pergunto, e essas modas, isso é uma moda intelectual dessa população, desse povo, ou não? Pois é, cara, não sei, eu acredito que sim. A gente pode falar depois sobre isso, é um assunto que eu tenho bastante interessado, isso das modas intelectuais. Mas, por exemplo, voltando a isso que você falou, cara, é muito louco, assim, como tem um dogmatismo, né? Sim. Por exemplo, a gente tem nossas bandeiras, a gente quer, por exemplo, salvar os rinocerontes. Tá. Mas digamos que várias ações nossas em defesa dos rinocerontes acabam prejudicando os rinocerontes. Sim. Daí a gente, de forma madura, a gente fala, bom, então eu vou mudar de ação, vou fazer outra coisa porque essa não está ajudando. Mas a moçada não consegue, você continua insistindo naquilo, continua insistindo em ideias ruins, né? Sim. Por exemplo, tem um dogma que eu até concordo um pouco com ele, que é o de não caçar. Né? Caçar quem hoje que vai pegar uma arma e matar uma espécie, um bicho, né? Chegar e pegar um elefante, um rinoceronte, é uma coisa para mim é irracional e tal. Mas na África tem alguns programas baseados nas ideias da Elinor Ostrom, sabe? A primeira mulher que ganhou o Nobel de Economia, né? Sim. E ela fala muito sobre bens coletivos, né? Como que as comunidades podem lidar com os bens coletivos e tal. E assim, na África, se você é um agricultor africano, do Quênia, por exemplo, elefante é um saco, entendeu? Atrapalha a sua vida. Você acabou de cultivar, de botar sementes na terra para uma plantação, pega uma manada e destrói tudo. Então você quer que os elefantes sumam, desapareçam, entendeu? Sim. Só que daí esse programa, ele falou assim, não, vamos vender direitos de caça e o dinheiro vai para a comunidade. Sim. Né? Você conhece bem esse caso, né? Sim. E daí, nesses casos, peraí, agora elefante virou uma coisa importante para mim. Agora elefante eu gosto, adoro elefante, sempre gostei muito de elefantes e rinocerontes e tal. E daí, rola uma coisa curiosa, que nos lugares onde é permitido caçar, a população de rinocerontes e elefantes está subindo. E onde é proibido caçar, a população está despencando. Sim. E daí você chega ao ambientalista assim, a gente quer ou não quer salvar os elefantes? Então vamos ser pragmático ou vamos ser dogmático, entendeu? Sim. E no Brasil isso tem a rodo, na Amazônia, as margens de rios, assim, por exemplo, no Brasil você não pode construir nada em margem de rio. Sim. Não pode ter uso privado de margem de rio, né? Sim. Daí vira favela, vira ocupação irregular, vira marginal, né? Vira em Porto Alegre, em Curitiba, aqui em São Paulo você tem a parte mais nobre do rio, a margem vira estrada, né? Vira um lugar feio e tal.
E agora estão propondo uma mudança da lei. Pô, vamos tentar permitir algum uso privado das margens de rios, daí os ambientalistas falam que é absurdo! Não! Porra, mas isso deu problema, essa regra deu errado, entendeu? Então não dá para entender mesmo. E aí uma coisa interessante, não sei se você sabe, né? Existe um levantamento de alguns estudos em São Paulo, a cidade onde nós moramos, tem 500 rios subterrâneos. Todo mundo conhece o Tietê, Pinheiros e o Tamanduateí, mais nada, o resto é tudo subterrâneo. Né? Então, tudo aquilo que a gente podia ter de riquezas são submersas. Por uma teoria da engenharia lá de trás, da higiene, né, sanitária, né, vamos dizer assim. Né? Então, as pessoas ainda batem numa tecla. Como? As pessoas ainda batem na tecla, não, que vão salvar o Tietê e o Pinheiros para dar água para a gente. E muitas vezes não tem nada a ver, né? E é interessante que você pega bairros, por exemplo, Perdizes, aqui do lado do meu bairro, o bairro ele é todo reto, sim, mas no meio ele é cortado pela Avenida Sumaré, que é uma sim, descida, né? Ela desce o morro, na verdade era um rio, sim, né? Então ela um rio canalizado. E isso é muito louco, eu lembro uma vez que estava vendo em Curitiba, no arquivo da Biblioteca Pública, os jornais antigos, e daí tinha uma propaganda grande, assim, de, sei lá, 1910, que era Edifício Tijucas, o primeiro edifício construído sobre um rio em Curitiba. Nós canalizamos o rio para erguer o prédio. Assim, aquilo era propaganda, era a vantagem do prédio, entendeu? Então é interessante como as ideias, os valores mudam mesmo, né? Lógico, isso de tempo para cá, mas em São Paulo isso foi nas décadas de 20 e 30. E as enchentes, os alagamentos continuam nos mesmos lugares, né? O pior é isso, né? E eles alegam que o problema é a água, né? Não é a forma que eles construíram, né? Exatamente. E daí tem essa questão da mineração, né? Que eu tenho falado muito aí, só voltando mais um assunto aqui na roda para a gente falar sobre ambientalismo. Eu tenho insistido nesse ponto de que tem um proibicionismo hoje na Amazônia, qualquer coisa ali que você tenta fazer que não é bioeconomia, né? Como chamam. Qualquer coisa que você tenta fazer é proibido, e daí isso dá uma vazão para o crime organizado, dá uma vantagem para o crime organizado, né? Lógico, lógico. As notícias sobre crime organizado que a gente tinha no Rio de Janeiro, em São Paulo, elas estão indo para a Amazônia, cara. Cada vez mais a gente está vinculando a Amazônia a crime organizado, né? Sim. E isso é bem preocupante. Eu acho que devia ser que nem nos Estados Unidos, que nem no Canadá, na Austrália, em que os índios podem fazer cooperativas, podem... Pô, no Canadá tem a empresa com ação na bolsa, entendeu? Indígena, mineradora e tal. Né? Você levaria mais legalidade para isso tudo, né? Lógico. E, por exemplo, como é assustador, eu tenho colegas, amigos, professores, que falam mal do agronegócio, como fosse algo mais, né, sacrilégio, quase uma milícia, né, vamos dizer assim, né? E você sabe, eu sei, quer dizer, até falar para as pessoas, o quanto o agronegócio é tecnologicamente evoluído mais do que a chamada agricultura familiar, né? Não, isso me incomoda muito, cara. Tem se você coloca no Google Images sustentabilidade, deixa eu botar isso aqui para você. Você coloca no Google Images sustentabilidade, vai sair a famosa foto da pessoa com uma mãozinha, uma plantinha na mão. Sabe, a plantinha e a pessoa carregando. Então, aquela coisa que parece meio caseira, assim, né? Ela parece sustentável e tal. Mas se a gente considerar que sustentável é produzir mais, causando menos impacto e usando menos recursos, sei lá, daí depende, sei lá, uma agricultura mecanizada. E hoje, por exemplo, você tem os tratores e em vez de você colocar herbicida, pulverizar herbicida na plantação inteira, como se fazia, ainda se faz muito, esse trator ele tem lente, né, ele tem sensores, ele vai lendo a plantação. Quando ele detecta uma erva daninha, ele leva a informação para o banco de dados. O banco de dados descobre qual é a planta aquela e borrifa só ali. Isso faz o uso de herbicidas cair 90%. Sim. Né? Então, e daí, na verdade, essa tecnologia ela é muito mais... No Brasil, cara, pô, a gente reclama tanto do Brasil. Os americanos vêm para o Brasil para aprender técnica de agronegócio. A gente tem, por exemplo, a Embrapa, Emater, que são empresas do governo que ensinam muita tecnologia boa, né, de boa qualidade, vamos dizer assim, né? Muita pesquisa. Né?
Não, mas acho que não só as empresas, cara, tem muita empresa mesmo, não só essas empresas públicas, muita empresa mesmo de tecnologia de sementes, né, de seleção de sementes e tal, que, por exemplo, você chega... A própria história do boi é muito legal, assim, né, a gente tentou trazer o boi inglês para cá, mas ele não crescia por causa do clima. Sim. Daí a gente trouxe o boi indiano, mas ele não crescia porque eu não sabia qual era a comida. A gente importou também o braquiária, o capim, Sim. né, que veio para cá. É uma história bem, bem interessante, assim, né, aquela história de inovação, né, de tentativa e erro. As pessoas vão tentando, muitas vezes dá errado, e de repente uma dá certo e vai melhorando, né. O acerto e erro o tempo todo, né? O acerto e erro o tempo todo, não é isso? Isso é muito louco, né? Inovação, eu acabei de ler um livro sobre isso, o How Innovation Works, e ele fala, olha, inovação é um processo descentralizado, que muita gente fica tentando a todo momento, de tentativa e erro, então 1000 casos, 990 erram, Sim. E imprevisível, né? De repente, quando a gente vê, tem um patinete na rua e fala, que negócio é esse? Não tem cadeado no patinete, né? As coisas vão acontecendo, assim. Então é impressionante mesmo. E uma coisa assim, você tá sabendo, o Árvore do Futuro, só voltando a ele um pouquinho, ele não é exatamente a favor do agronegócio. Tá. Ele no Bento, quase sempre as pautas são as mesmas e tal. Mas imagina você, Márcio, e a gente descobre como fazer uma soja sintética. Tá. Hoje em dia a gente pega o petróleo, transforma em fertilizante em soja, e é isso. Se a gente consegue ligar essa ponta, fertilizante, do petróleo direto para a soja, daí todo o Mato Grosso, norte do Mato Grosso, que hoje é soja, entraria em ruína. Sim. Certo? Sim. Mas para o meio ambiente seria ótimo. Aquela região podia virar floresta, podia virar plantação de outra coisa e tal, entendeu? Sim. Então, mesmo nesse caso, a inovação, ela ajuda. Assim, né? Ela nem sempre defende um lado ou outro. Né? Você sabe uma coisa que me deixa muito assustado? Eu ouço alguns colegas jornalistas seus, né? E que falam sobre o meio ambiente de boca cheia, vamos dizer assim, que entende tudo. E quando houve aquele desastre de Brumadinho, né? Vamos dizer assim, pulando para o outro lado, que é uma tecnologia diferente, porque os minérios ficam como se fosse um aterro, né, tipo lixão, só que um aterro determinado. E ele rompeu lá, e ele dizia assim, ele disse, o jornalista, né, os auditores deveriam denunciar. Aí eu perguntei para mim, ele sabe o que é um auditor? Né? Ele não é um fiscal do governo, né? Ele é um auditor, que é uma coisa que ele vai olhar e falar para a empresa, está errado aqui, né? E a empresa que corrija. Até hoje não consertaram, até hoje não pagaram nada e não resolveram o problema. Sabe disso? Estou mais preocupado com as mortes das pessoas. Não sei se é isso que acontece. As pessoas falam coisas e que não sabem o papel de cada um. Né? O papel do caso do auditor. Né? E as pessoas acreditam. E aquele caso, e daí muita gente fala, né? Não, isso mostra que está vendo que as empresas poluem. As empresas são contra o meio ambiente, né? O capitalismo é contra o meio ambiente. É claro que existem crimes ambientais, existem danos. Né? Isso, uma versão microscópica disso é alguém bater no seu carro. Né? Você prejudicou a propriedade alheia, assim, você tem que pagar por isso. Né? Então, a gente precisa do império da lei, né? Tem que ser de leis para punir, para evitar esses casos, claro. E a gente vê que a gente tem o caminho para conseguir resolver essa situação toda, né? Normalmente o caminho do Brasil é muito longo. Em outros países, os Estados Unidos é um exemplo, o caminho é mais rápido. Não tem órgão, vai para a justiça direto e resolve lá em menos tempo. Né? Isso é um problema para o Brasil também, porque há 5 anos nós estamos aqui e nada resolve, né? Vamos dizer assim, nada resolve. Deixa eu já Tá bom, fica tranquilo. Vai. E engraçado, né? Por exemplo, você outro dia falou numa conversa sobre as baleias, né? Que antigamente se pegava a baleia para usar energia, fogo, comida, e hoje não se usa mais porque existem outras formas de produção. Isso é uma coisa também que as pessoas não sabem que mudou? Cara, eu adoro essa história, cara. Na verdade, eu gosto muito de baleia, tô até querendo fazer aí Agora um filho meu vai nascer, meu segundo filho vai nascer bem em julho, bem na época das baleias, então não vai dar, mas qualquer ano eu quero fazer uma expedição para ficar vendo a baleia no litoral brasileiro, assim, porque tem que estar cada vez mais, né? Como? Abrolhos.
Não, na verdade, até aqui, ó, Santa Catarina tem muito. Ilhabela, ali entre Ilhabela e São Sebastião, tem muita baleia também e tal. Mas é interessante, né? Como que a gente fazia para ter luz artificial, né? Hoje você tem aí luz na tua casa, eu tenho aqui também. Como a gente fazia para ter luz artificial no século XVIII? A gente tinha que matar um bicho. A gente pegava, sei lá, um porco, tirava a gordura dele, cozinhava essa gordura, fazia uma vela, botava um pavio e fazia uma vela de gordura animal, né? Sim. Você tinha que ler com aquele cheiro de bacon, né? Aquele cheiro de gordura animal, aquela fumaça preta em casa, né? Então, o número é muito louco, assim, para você ter 1 hora de luz artificial, você teria que trabalhar 1 hora. Né? E hoje o número é absurdo, assim, ó, em 1 hora de trabalho do cidadão médio, ele consegue 16.000 horas de luz artificial, de uma luz artificial, né? Sim. Então, e daí de repente no século XVIII, no século XVIII, XIX, se descobriu que a baleia cachalote, ela tem na cabeça, ela tem 1 metro cúbico, né, uma caixa d'água de uma substância branca muito parecida com o esperma humano, né, humano, por isso chamada de espermacete de baleia. Sim. E faz uma vela super boa, uma vela que não tem cheiro, não tem nada. Então começaram a usar aquilo para vela, super caro. Ainda tem uma história quem é um ex-presidente americano que gastava em valores de 2015, ele gastava $15.000 por ano com velas, só com velas de espermacete de baleia. E daí você tinha a Petrobras da época, né, no Brasil mesmo, era baleia, né? Então os lampiões de São Paulo e do Rio eram movidos a óleo de baleia e até óleo de pinguim. Né? Tinha uns navios que iam para a Antártida, pegavam 400.000 pinguins de uma vez só, para fazer óleo de pinguim, é bizarro. E daí você pensa... E não tinha um Greenpeace para encher o saco, né? Pois é. E daí você tem no Brasil, você tem várias praias da Armação, né? Armação de Búzios, Armação lá onde fica o Beto Carreiro, várias praias da Armação. A Armação era o lugar onde você levava a baleia e abria ela, dissecava, tirava tudo, né? Mas daí de repente inventaram o querosene, né? O petróleo, já se sabia do petróleo há muito tempo na história, mas se popularizou o petróleo, o querosene. E daí tem até uma ilustração, quem quiser procurar aí, Vanity Fair, a revista Vanity Fair, Sim. Whale, né, baleia. Sim. Daí sai uma ilustração de umas baleias comemorando. Assim, tem uma festa das baleias. E daí a legenda, essa revista é de 1883, se não me engano, a legenda fala assim, baleias comemoram a invenção do querosene. Porque a partir daí você tinha um produto melhor, mais barato, mais confiável, né, que o óleo de baleia. E ali foi É engraçado que aí você teve o petróleo ele foi ambivalente em relação às baleias. Por um lado, ele salvou as baleias, eu até falo isso, né? O petróleo salvou as baleias. Mas, por outro lado, ele tornou possível os navios a gasolina, né? Sim. E os navios, os baleeiros a gasolina, eles eram muito mais rápidos, eles conseguiam correr atrás das baleias. Então, onde a caça-baleia continuou, ela continuou com mais intensidade por causa do petróleo. Sim, né? sim. Como no Japão, na Escandinávia e tal. Mas depois acabou que com o tempo o plástico também, né? Se usava muito como que fala? As coisas da boca da baleia para fazer várias pecinhas de plástico. Né? Sim, sim. Qual que é o nome mesmo? Os dentes deles? Como chama? Não, as barbatanas, né? Barbatanas, tá. Isso. Eu não lembro o nome, mas enfim. E assim E assim meio que esse mercado acabou, né? Então, a gente está cada vez menos usando a biomassa para sobreviver, né? Todo animal, ele interage com a biomassa para comer, né? Para ter energia, para ter comida e tal. A gente também, né? Por muito tempo a gente teve que avançar sobre a biomassa. Mas, de repente, com o petróleo, depois agora com energia nuclear e tal, de repente a gente se defete, assim, a gente se separou da biomassa, a gente não precisa mais causar esse impacto todo para poder sobreviver, né? É bem interessante mesmo. Mas engraçado, né, que, por exemplo, com a crise que está tendo na Ucrânia, os ingleses voltaram a pensar em usar usinas nucleares para produzir energia para eles, que eles estavam usando de carvão. Olha que interessante, quer dizer, eles reclamaram tanto, né, e agora estão voltando a usar.
E isso é uma coisa que, como as pessoas têm medo da energia nuclear, né? Isso é um ponto. Não, na real, o principal foi a Alemanha, né? Porque a França já usa muito, assim, 70% da energia da França é nuclear. A Inglaterra, mesmo antes da guerra da Ucrânia, ela tinha decidido investir muito, assim, né? Para cumprir meta de carbono e tal, carbono neutro. Sim. Mas o problema é a Alemanha, né? Na Alemanha você tem ali um problema grave, o povo não quer, entendeu? As pessoas não querem energia nuclear, daí os políticos meio que sabem que é bom, mas, puta, não querem perder eleitor e tal, né? Então, e o pior é que isso fez ligar muita usina térmica a lignito, né? Que é o pior tipo de carvão mineral. E daí, assim, carro elétrico na Alemanha. Não vale a pena você ter um carro elétrico para a Alemanha. É um crime ambiental você ter um carro elétrico na Alemanha, porque ele está movido a energia térmica, a carvão. Você bota ele na tomada, você está aumentando o consumo de energia térmica, entendeu? Então, não faz o menor sentido assim, não. Claro que depende, não é exatamente assim sempre, né? Mas o contrário na Alemanha. Na Alemanha faz muito sentido você ter um carro elétrico porque é tudo nuclear, né? Então é zero carbono e tal. Mas me parece que essa batalha está sendo vencida, assim. Nos Estados a China vai inaugurar uma usina de energia nuclear por mês nos próximos 15 anos, se não me engano. A Índia também está fazendo várias. Só que no Brasil, esse setor ele não é aberto à iniciativa privada, né? Ele é monopólio público e daí sabe como é que é, né? Não, aí depende de muita gente, né? Muito conta bancária no caminho, né? Vamos dizer assim. Mas mesmo as chamadas energias limpas, como a eólica e a solar, ainda tem muito problema porque as pessoas têm, né, essa coisa do Estado estar mexendo com a gente, né, o tempo todo, né? E nós temos muita vantagem nisso também, temos? Qual o problema, desculpa? Energia eólica e energia solar. Mas qual o problema? Desculpa, você falou o problema de... O governo interfere muito na construção, né? Está havendo muita construção privada. Os bancos estão fazendo, uma série de estruturas estão fazendo, né? Não, na real, a energia solar no Brasil é bem interessante, assim, de ver. Tem algumas pessoas que são meio contra, né? Porque a energia nuclear também tem seus impactos, seus problemas, eólica também e tal. É verdade, até tem, mas assim, você está no sul da Bahia, no norte de Minas, em que é uma área de insolação incrível, assim, sabe por que você não vai aproveitar, sabe, energia solar? Me parece... E é engraçado que você anda de carro, por exemplo, em Minas, e é cheio de outdoor, assim, né? Transforme a sua fazenda numa fazenda de energia solar. Então é um mercado que está surgindo de baixo, assim, né? Nos Estados Unidos aconteceu isso, assim, ó, que o problema de energia solar é que você precisa trazer um gasto a valor presente. Sim. Né? Digamos que você gasta lá R$100 por mês de conta de luz, daí para reduzir ela para 50, você tem que gastar R$6.000 agora. Sim. Né? Muita gente não está a fim de fazer isso. Daí tem umas empresas de crédito nos Estados Unidos que falam assim, não, faz o seguinte, você continua pagando esses R$100 e o resto fica comigo, e assim o cara ganha uma grana, a pessoa também ganha. E está acontecendo isso no Brasil também. Você está com várias empresas que tomam o gasto para elas, né, o investimento para elas ganham juros em cima. E bastante interessante, né? Então, e está crescendo. O painel solar, o preço dele caiu 90% nos últimos 20 anos. Né? Então é bem interessante o que está rolando. Assim. Eu tenho conhecidos que viram a experiência na Califórnia, que é um problema de crise hídrica muito grande lá, né? Muito grande há muitos anos, e que estavam no Centro-Oeste trabalhando a questão da energia solar, e agora foram para Portugal trabalhar com energia solar também em Portugal, porque estavam tendo problemas de energia nesses países, em Portugal especificamente, né? Então, que legal. E assim, quer dizer, e quem está patrocinando essas empresas são bancos que começam a perceber que é uma linha de crédito interessante para eles ganharem dinheiro também, lógico, né? O banco não vai pensar em fazer isso sem ganhar dinheiro, né? Isso é um problema muito interessante. Agora, o que deixa muito assustado, né, é que quando qualquer coisa você fale fora da casinha, não sei, isso acontece muito com você fala uma coisa fora da casinha, alguém fala que é comunista, tu é louco, tu vai ser cancelado, aquela coisa toda. Isso acontece direto ou não? Pois é, cara, acontece muito, e às vezes eu não tenho a menor noção de que vai dar problema, entendeu? Que vai
de que eu vou ser cancelado, né? O último foi o ano passado, que eu escrevi para a Folha sobre as Sinhás Pretas, né? Ah, Eram umas mulheres, uma história bonita, uma história que eu acho que as pessoas deviam vibrar, assim, que é uma história, sabe, deviam comemorar, que eram umas mulheres que nasceram escravas, ou então foram escravas por muito tempo na vida, e depois elas conseguiram comprar a própria alforria e fazer o que todo mundo fazia na época, né? Que era comprar escravos para si próprias. sim. E daí tem alguns casos, então, algumas, na real, são exemplos bem conhecidos, já tem vários casos no Brasil, de mulheres que compravam escravos que tinham, sei lá, 10 escravos, joias, emprestavam dinheiro para brancos. Me Ah, parece uma história super legal, eu escrevi sobre isso, fui chamado de racista e supremacista, tá? Que daí, né, por muito tempo, o que me deixa muito triste, cara, o que me deixa pô, hoje, né, até estava lendo um livro do John McWhorter, que é um linguista negro americano. ah, Ele fala assim, ele fala dos abusos das acusações de racismo, né? Ele fala, olha, hoje nada é pior do que ser chamado de racista, como ser leproso, entendeu? sim, Né? sim, E daí acaba se usando esse estigma para quem não concorda com você, como se usava com fascista antes, assim, né? sim. E o que me alivia nesses cancelamentos todos é que, ao mesmo tempo que tem muita gente te atacando e te chamando um monstro absurdo e tal, muita gente fala, cara, que é injusto o que estão fazendo com você. Né? Então eu consigo manter alguma sanidade nisso tudo, assim, principalmente quando são pessoas que são mais da esquerda que eu, sabe, como aconteceu nesse caso, assim, da Sinhás Pretas e tal. O que acontece, por exemplo, e que você faz muito bem, isso é uma coisa que eu admiro em você, e que na universidade não está acontecendo isso, é discutir ideias. Não é discutir fatos em si, né? Você discute ideias. Muitas vezes até posso não concordar com você em alguma coisa, mas você discute ideias de forma diferente, né? Vamos dizer assim. Né? Isso é importante para a gente, né? Na universidade não tem. Não, total. A universidade hoje em dia ela virou um lugar, não sei se hoje em dia ou se sempre foi assim, né? Mas ela virou um lugar de ortodoxia, assim, né? Que para você subir na carreira, você tem que ser publicado, você tem que levar uma boa nota na tese de doutorado. Sim. Ela tem que ir para uma revista A, né? Que eles chamam a revista lá de classificação A e tal. E daí, dificilmente você vai entrar nisso tudo se você não concordar com o seu orientador, com o avaliador, com a banca, com os avaliadores da revista e tudo isso, né? Então acaba sendo um lugar em que se repete. Tem um historiador em mim que ele fala de pessoas que pensam juntando o Lego Language, que ele chama linguagem Lego. Sim. Você pensa juntando pedaços coloridos de pensamentos prontos, assim, né? E o que eu mais gosto de fazer mesmo na vida é desmontar essa linguagem. Então eu falo, não, peraí, isso aqui, será que é isso mesmo? E outro. Então, dá um peteleco, né? Sei lá, por exemplo, investir em educação. Não, porque temos que investir em educação. O Lula agora falou, né, que não, a gente não vai respeitar teto de gastos, porque o importante é investir em educação. Tudo bem, mas você tem um Fiat 147 que está com o motor arreado, que tem um motorista louco, que bate nos outros carros. Sim. E daí, será que mais combustível é a solução desse carro? Será que você não precisa fazer uma mudança estrutural, entendeu? Então, né, e eu adoro discutir ideias, como se disse. Mesmo ideias que às vezes eu não concordo muito, que me desafiam, eu gosto de... Agora, voltando àquela ideia das modas de ideias que você falou no começo, é interessante como a gente se agarra a ideias como se elas fossem ursinhos de pelúcia. Sim. Né? Então eu falo pra você assim, ô Márcio, o teu ursinho tá meio encardido, cara, tá meio velho, joga fora esse ursinho. Daí você se agarra mais e fala, não fala assim do meu ursinho, entendeu? É bem isso mesmo, né? É bem isso mesmo. E fica ainda mais crente naquela ideia, sabe? E... Carola, né? E tem um psicólogo que está na moda agora, assim, na Inglaterra, Estados Unidos, que é o Rob Heatherstone, que ele fala sobre ideias de luxo. A história desse cara é muito legal, porque ele foi até como é o nome, no Peterson, né, no Peterson, no podcast do Peterson, uns meses atrás,
E ele fala assim, ele era um cara que foi adotado, a mãe dele era drogada, o pai saiu de casa, a mãe perdeu a guarda, ele foi adotado, ele e a irmã foram adotados por várias famílias, uma história muito louca. Ele acabou indo pro exército, e depois do exército ele entrou em Yale. Ele conseguiu entrar ali numa das grandes universidades americanas, né? Tá. E daí esse cara, ele chegou lá e falou, pô, vou conhecer ricos, né? Primeira vez na minha vida eu vou conhecer gente rica. E daí ele chegou lá e os ricos não usavam roupa de marca, eles não usavam bolsa, carrão, nada disso. E o que os distinguia eram ideias que o Henderson chama de ideias de luxo. Tá. Assim, para eu mostrar que eu sou acima de vocês, que eu sou mais sofisticado, eu vou falar todos, entendeu? Aí mata, né, cara? Aí mata. Normalmente, quando alguém fala alguma coisa assim, eu faço assim, sabe quando dá uma pontada? Dói o ouvido? Um chocolate, assim, sabe o tapa na orelha, que você fica 3 dias com aquilo, né? Mas é engraçado, porque no fim das contas, a linguagem neutra, que devia ser inclusiva, na verdade ela é excludente, porque ela fala assim, ó, eu sou melhor, eu sou antenado às ideias modernas, às ideias sofisticadas, você não. Sim. Entendeu? Ela serve para separar. Né? Então é bem interessante isso. E isso é uma coisa que está acontecendo muito, né? Estão desagregando mais, cada um é diferente do outro, né? Por detalhes, e não tá as pessoas não estão agregando, né? Isso é uma coisa assustadora, né? Pois é. Parece que hoje a verdade não é muito importante, né? Eu estava agora mesmo escrevendo sobre isso. Por exemplo, o caso do termo criado mudo, né? Tá. Muita gente se falou uns meses atrás, não, porque criado mudo é racista, porque viria da escravidão que teria um escravo que ficaria lá segurando as coisas na casa. Uma ideia nada a ver, velho, da onde que ia ter isso, mas tudo bem. E ficaria segurando alguém no quarto íntimo, o casal lá dormindo e teria um escravo segurando o negócio, entendeu? E, tipo, mesmo se o cara tivesse 300 escravos, ele não ia desperdiçar uma mão de obra com alguém lá segurando coisas, mas enfim. E daí muita gente advertiu, né? Teve uma agência de checagem de fatos que publicou essa bobagem. Daí muita gente, eu e vários outros, falaram, isso não tem nada a ver. Criado mudo vem de dumb waiter, uma palavra em inglês, não tem nada a ver com a escravidão e tal. Mas a Amazon e mais uma loja, acho que é a Etna, você procura na Amazon criado mudo e aparece lá, está na hora de você se atualizar. Essa palavra ela tem uma conotação racista, não sei o que lá. E assim, ó, cara, em 5 minutos você coloca no Google, você vê que isso não é verdade. Sim. E daí, nesse caso, me parece que a verdade não é importante, entendeu? O objetivo mesmo, inconsciente ali da Amazon é sinalizar um comprometimento com ideais abstratos, entendeu? Não, nós estamos comprometidos. Isso aqui é uma forma da gente se mostrar comprometido. Né? Não é tanto uma questão de saber o que é verdade ou não, né? É grana, né? Eles querem mais grana. Não tem dúvida. Pois é. Outro dia eu vi no Carrefour, né? Todos são bem-vindos. E eu falei, todos quem? Todos quem, né? Na PUC, não sei qual das PUC, tem uma faixa. Todos, todas e todes. Eu falei, e aí? Eu falei, como assim? É difícil, quer dizer, a tendência é muito difícil. E a questão do ambientalismo é uma coisa muito maluca, que eu estava até voltando um pouco a história. Todo mundo fala, não todos falam, mas todo mundo fala que a grande sacada é a reciclagem. E a gente sabe que não é assim. A reciclagem é a panaceia da revolução ambiental, né? E ninguém percebe isso. Por exemplo, as pessoas falam da meio ambiente, mas gastam 5 a 10, você vai gastar bastante, 5 a 10 fraldas por dia para o seu filho. Né? E onde vai essa porcaria? Onde vai? Você vai ver isso, né? Muitas vezes. Você compra aqueles pacotes imensos e joga 10 fora depois de 5 minutos que o bichinho fez o xixi ou cocô, né? Então é complicado. As pessoas não acham que é moderno ser ambientalista, mas não entendem que também produzem lixo e isso é uma coisa natural da vida, né? Certo? Sim.
Não, e às vezes assim, ó, por exemplo, o plástico, né? Quando você faz o refino do petróleo para produzir gasolina, naturalmente você já meio que um subproduto do refino é o nafta, né? Que vira resina plástica. Sim. Então, de qualquer forma, você vai produzir isso, né? Se produzindo gasolina, você vai produzir isso. E daí, a resina plástica ela é muito barata, entendeu? Se para fazer um material plástico, uma embalagem, é muito barato. Às vezes é muito mais barato que a própria reciclagem, né? Sim. E daí, ou seja, a empresa ela tem que gastar um dinheiro ali para poder reciclar, ela tem que pagar mais caro, é uma coisa que ela poderia pagar mais barato. E daí a grande história é o custo de oportunidade desse preço a mais. Né? Os ambientalistas raramente pensam em custo de oportunidade. Sim. Por exemplo, pensa o seguinte, tem uma escova de dente de bambu na farmácia que ela fala que ela é sustentável e tal. Ela custa R$30 uma escova de dente. Mas você pode comprar 3 de plástico por R$10. Sim. Então, com essa diferença de preço, será que a gente não poderia tirar de circulação 30 escovas velhas de plástico? O que a gente poderia fazer com essa diferença do dinheiro? Então, será que não vale mais a pena a gente comprar a escova tradicional e pegar essa quantia e investir num projeto de sustentabilidade e tal, né? Essa seria a ideia, né? Muitas vezes as pessoas não entendem. Você não tinha nascido, eu já tinha nascido, houve uma grande crise na região do Santa Catarina, do oeste catarinense, onde houve uma chuva muito grande, o rio encheu e acabou com todas as indústrias da Seara, da Aurora, da Perdigão, invadiu e teve um prejuízo imenso. Eles descobriram que havia o quê? Eles poderiam aproveitar quase tudo do animal de algum jeito, né? E hoje não tem mais problema nenhum, quer dizer, o animal entra e tudo é aproveitado desse animal, coisa que a gente fica, né, preocupado com isso, né? As pessoas não entendem. De repente, a crise faz com que você repense no que você tem que fazer, né, das questões ambientais. E quando você fala isso, as pessoas ficam bravas com você. Eu, muitas vezes, tive meu programa de braveza. Tá bom? Leandro, são 40 minutos. As pessoas ficam bravas quando você fala uma coisa diferente. Não, pois é, cara, tem essa... outro cancelamento que eu tive aqui, só pra gente, já vamos terminando. Primeiro texto, eu escrevi para a Folha antes, daí voltei ano passado, o primeiro texto foi falando assim, olha que coisa curiosa, a gente está preocupado com a mudança climática quando nunca no mundo tão poucas pessoas morreram por causa do clima. Lógico. E daí eu falei, mas não significa que o aquecimento global não existe. Sim. Ele existe. O que acontece é que a gente hoje não mora mais em casa de palha, de madeira que voa com o vento, a gente mora em edifícios de concreto muito mais resistentes. Sim. Enriquecer por muito tempo era um sinônimo de estar imune ao clima, né? E estar imune aos sabores do clima e tal. Mas, cara, as pessoas me chamaram de tudo, velho. E eu falei, a aquecimento global existe, é o que está acontecendo, mas a gente hoje está mais próspero e tal. E me chamaram de tudo, eu falei, é muito louco quando você ataca uma ideia e dá isso tudo, né? Tem até aquele livro Factfulness, né? Um livro bem reconhecido, que o cara fala exatamente isso, assim, não, você pergunta para qualquer pessoa se as mortes pelo clima aumentaram, todo mundo fala, claro que aumentou, mas na real elas despencaram 90% no último século, né? Para a gente dar uma fechadinha, só para lembrar uma coisa que eu falo na universidade, os caras ficam muito nervosos comigo, que não é agrotóxico, é defensivo agrícola. Aí eu falo assim, a diferença do veneno e do remédio é a dosagem e a frequência. Então, o defensivo agrícola, se for bem utilizado, ele é um remédio e não um veneno. E as pessoas não. Exatamente. Então, se você tomar qualquer remédio, você morre. Né? Eu estou até assistindo uma série aqui muito doida, chama Dopasic, não sei se você já ouviu falar, que fala de um remédio da década de 90 que você fica absurdamente assim, com os olhos arregalados. Justamente o que a indústria fala. São 7 capítulos da indústria farmacêutica que eles tocaram uma medicação para tirar dor. E eles conseguem convencer a comunidade médica a comprar e passar para os pacientes. Só que criou uma série de problemas e consequências. Né? Tá aí. Procura no Star Plus, você vai ver que você vai ficar muito doido, você vai ficar regalar os olhos também. Tá bom, Marlon? Não, cara, mas isso rapidinho, isso é muito louco, né? Porque qual exemplo que eu ia usar?
o próprio glifosato, né, que é o agrotóxico mais usado no Brasil, tal, pesticida, né, eu incorporei a palavra, por mais de também não gostar dela, é a palavra que a gente usa e dane-se, né, o agrotóxico, mas o glifosato, então, por exemplo, a Paola Carosella, né, ela fala que comer produtos com pesticidas e tal, é colocar veneno no prato. Cara, isso para mim é anti-ciência. Sim. Sabe, sim. Os toxicologistas, como você falou, né? O que faz o veneno é a dose. Os toxicologistas ficam anos fazendo testes com ratos, com cobaias, para saber até qual a primeira dose que começa a dar um problema no rato. Né? Essa primeira dose, a dose mínima letal ou com algum efeito colateral, eles pegam 1% dessa dose, esse vai ser o limite humano, né? O limite máximo que a gente pode consumir. Ou seja, os caras ficam um tempão, tem toxicologista, tem biólogo, né, que você deve conhecer, vários, que ficam estudando isso para saber, olha, esse produto você pode usar em tais condições, em tal dosagem. E daí, chega lá a Paola Carosella, fala, não, tudo isso é bobagem, eu que sei mais, esses cientistas não sabem de nada, e usar agrotóxico é botar veneno no prato. É anti-ciência, é anti-ciência. E nós que somos negacionistas, né? E nós somos negacionistas. É duro isso, né? Tá bom, queridão? Obrigado por ter atendido o convite, cara. Obrigado mesmo, tá? Você teve coragem de enfrentar não, conversar comigo, uma pessoa desconhecida. Mas eu tenho muito prazer de ouvir quando você fala vários temas e assim me deixa pensando vários dias, tá bom? E boa sorte. Que legal, Marcos. Bom nascimento. Opa, qualquer hora eu vou lá no rugby, me chama que eu quero jogar rugby também. Venha, pode vir, vai ser muito bem-vindo. Vai se divertir bastante. Ou antes ou depois você se diverte. Tá bom? Ó, só para lembrar para você, isso aqui eu vou depois passar para o YouTube, tá? Quem quiser assistir isso aqui completo em outro momento. E vai para o Spotify se alguém só quiser ouvir essa conversa nossa, esse papo fora do eixo. Tá bom? Claro, tá ótimo. Muito obrigado. Tudo bom para você, tá? Abraço. Valeu, obrigado, gente. Obrigado por estar assistindo. Até mais. Falou. Tchau.